Como a fé e a religião ergueu os pilares da medicina. A história da medicina não é escrita apenas em jalecos brancos e laboratórios esterilizados. Ela foi forjada há milênios no calor da fé e no silêncio dos santuários. Enquanto o mundo antigo lutava contra o caos das pestes, as três religiões abraâmicas, judaísmo, cristianismo e islamismo, lançaram as sementes do que hoje chamamos de ciência moderna. Elas não apenas rezaram pelos enfermos, elas criaram um método, a ética e o próprio conceito de hospital. O alvorecer da prevenção veio do legado de Israel. Muito antes do microscópio, o povo judeu já praticava medicina preventiva sob o comando do sagrado. O livro do Levítico, escrito há mais de 3 milênios, funcionou como o primeiro manual de saúde pública na humanidade. A quarentena sagrada. Ao ordenar o isolamento de doentes com afecções de pele, a Torá antecipou em séculos o protocolo de contenção de epidemias. A higiene como ritual, o que era purificação religiosa, o lavar das mãos, das vestes e o cuidado com o descarte de resíduos, tornou-se a base do controle de infecções. Maimônides, o sábio do século XII, o rabino e médico Maimônides ensinou que cuidar do corpo era um mandamento divino. Para ele, a dieta e a prevenção eram as mãos de Deus operando na terra. Seu legado vive hoje em instituições como o Hospital Albert Einstein, onde a alta tecnologia encontra a milenar ética do cuidado. As mãos da caridade. O berço cristão dos hospitais que existem hoje. Se o judaísmo trouxe a lei e a prevenção, o cristianismo trouxe o acolhimento universal. Na Idade Média, o sofrimento do próximo era visto como o sofrimento do próprio Cristo, e essa percepção mudou a arquitetura do mundo. A invenção do hospital. Nos mosteiros, monges criaram, e as criações veio das primeiras enfermarias organizadas. Não eram apenas abrigos, mas centros de tratamento onde a caridade era a principal receita. A ciência nas universidades. Sob a sombra das catedrais surgiram as universidades de Paris e Bolonha, institucionalizando o ensino médico. Nomes como Ronai ibn Ishaq, um cristão árabe, foram as pontes que traduziram o saber antigo para o mundo novo. Herança viva. Das Santas Casas de Misericórdia, a renomada Mayo Clinic, o espírito de que a medicina é uma vocação de serviço permanece como a espinha dorsal do atendimento humanizado. O século de ouro, o método e o bisturi islâmico. Enquanto a Europa atravessava tempos sombrios, o mundo islâmico brilhava como um farol de racionalidade. Para os muçulmanos, buscar o conhecimento era um dever religioso imposto pelo Alcorão. Os bimaristãs. Os hospitais islâmicos medievais eram maravilhas de organizações gratuitas, com farmácias próprias e alas separadas para patologia. Os titãs da ciência. Avicena. Seu cânone da medicina foi a Bíblia médica do Ocidente por 600 anos. O clínico Razi. O clínico Razi que desafiou dogmas e separou o sarampo da varíola através da observação pura. Zahab, o pai da cirurgia, cujos instrumentos desenhados há 1000 anos ainda são reconhecíveis nas salas de operação modernas. Raunaps, o homem que descreveu a circulação do sangue no pulmão séculos antes da ciência europeia. E o encontro final de todos, onde a ciência beija a fé. Hoje, quando entramos em um hospital moderno, caminhamos sobre um solo preparado por profetas, rabinos, monges e califas. A quarentena que salva vidas em pandemias nasceu nas páginas do Levítico. A organização das enfermarias foi desenhada nos mosteiros cristãos. O rigor do diagnóstico clínico foi refinado nos hospitais de Bagdá e Córdoba. A ciência e a religião, tantas vezes postas em conflito, revelam aqui a sua faceta mais bela, a de aliadas na preservação da vida.
A fé oferece o propósito e a compaixão. A ciência fornece o método e a precisão. Nos corredores dos grandes centros de cura, do Albert Einstein, a Santa Casa, o que vemos é a herança viva da Torá, da Bíblia e do Alcorão. A prova de que a busca pela cura é, em sua essência, o ato mais sublime de humanidade e espiritualidade. Se você gostou, me segue, curte, compartilha, republica. Não esquece de deixar aquele like, aquele seu comentário que é extremamente importante. E até o próximo vídeo de curiosidades e informações. Vox Patris, a voz do Pai em Trindade, a belíssima cidade de Trindade, no coração de Goiás, recebeu em 2025 um presente monumental. Vox Patris é a voz do Pai Eterno. Este é o maior sino de badalo do mundo, com 4 metros de altura e 55 toneladas, fundida em bronze por mestres artesãos na cidade de Hidroton, na Polônia. Sua chegada ao Brasil foi marcada por solenidade e fé. Desembarcado no Porto de Santos, percorreu terras brasileiras até alcançar Trindade, onde foi recebido com missa, campal e grande celebração em junho de 2025. Desde então, tornou-se um símbolo de proteção, identidade religiosa e orgulho da comunidade. Mas o que realmente significa um sino tão imenso e grande? No significado e história, o nome Vox Patris remete ao Divino Pai Eterno, padroeiro de Trindade, e traduz-se como a voz do Pai. Seu som grave é poderoso e foi projetado para ecoar por quilômetros, como se fosse a própria voz divina chamando os fiéis à oração. Além dele, tem outros 2 sinos que foram trazidos para compor o campanário da nova basílica. O São João, 9,6 toneladas, e São Lucas, de 5,6 toneladas. Juntos formaram um conjunto monumental que coroará o campanário de 120 metros de altura da futura Basílica do Divino Pai Eterno, um dos maiores projetos religiosos do Brasil, um dos mais belos e um dos mais caros também. O verdadeiro sentido dos sinos, qual seria, na verdade, mas qual o significado de um sino tão grandioso e construído com material tão especial? Desde a antiguidade, os sinos não são apenas instrumentos musicais. No campo religioso e místico, são mensageiros espirituais convocando comunidades para missas, funerais e festividades. Nas lendas e tradições, representam proteção contra forças malignas, marcam a passagem do tempo e criam uma ponte entre o humano e o divino. O bronze, com sua ressonância grave e profunda, é o material mais usado em catedrais e capelas, pois a sua vibração é vista como energia capaz de purificar o espaço e dissolver cargas negativas. A prata, mais rara, é associada à pureza e ao sagrado, produzindo um som claro e agudo que eleva o espírito e limpa a mente das inquietações. Ao ouvir, você sente o sino penetrar na sua pele. As funções espirituais é de purificação da alma, e cada badalada é como um banho sonoro que afasta pensamentos sombrios e fortalece a fé. Proteção contra o mal, e também acredita-se que o som metálico repele demônios e forças negativas, criando uma barreira espiritual. E também dá limpeza ao ambiente, e as vibrações renovam o ar e tornam um espaço propício para oração e comunhão. Tem a marcação do tempo também dos ritos. Diferentes sinos anunciam missas, funerais, festas e alertas, cada qual com sua função simbólica. E nessa função simbólica, a criação de um campo sonoro sagrado, quando tocados em harmonia, envolvem toda a cidade como um manto de luz e proteção. Qual a conclusão do Vox Patris e sua magnitude? Não é apenas o maior sino de badalo do mundo, é um guardião invisível da fé cuja a voz ressoa como força espiritual capaz de purificar, proteger e transformar. O som que ecoa das torres da basílica é ao mesmo tempo um chamado divino e uma promessa de paz, mantendo o mal afastado e a alma em serenidade com o seu toque, com o seu som e vibrações fortíssimas. Se você sabe dessa curiosidade, deixe aqui nos seus comentários. Se você já viu também o Vox Patris aqui em Trindade, me segue, curte, compartilha, republica, alcança seu favorito. Até o próximo vídeo de curiosidade. Dê uma olhada nesse vídeo sobre esse estudo de psicanálise, que eu acho que aborda mais do que um termo científico. Eu acho que aborda mais um assunto além, um assunto espiritual, um assunto de almas, um assunto sobre ligação de
mãe e filho e ligação entre pessoas após a vida, após a morte, antes ou conexões de vidas passadas. Apenas preste atenção e entenda. Isso aqui foi uma experiência que foi filmada na China. Eles acharam tão interessante que eles resolveram fazer isso aqui. Uma criança chora e ninguém consegue consolar ela. Ela chora todo dia, ela chora de dia, ela chora de noite. Ela vai pro colo da tia, continua chorando. Vai pro colo dos tios, continua chorando. Vai pro colo da irmã, continua chorando, ninguém consegue consolar ela. Mas inexplicavelmente, quando esse homem, que é um estranho, chega na casa e pega a criança, você começa a ouvir no coração e olha a reação da criança quando ela vai pro colo desse homem. Olha como é que a criança fica. Aí começa a aparecer em letras chinesas aqui. A mãe dessa criança sofreu um acidente de automóvel. Os órgãos dela foram doados. Esse homem recebeu o transplante do coração da mãe. Foi visitar a família. Inexplicavelmente, quando ele chega perto da criança, ela se acalma. E apesar de ter sido um estudo científico abordando ligações entre a mãe que teve o coração doado após a perda da vida para um estranho e o bebê sentiu o coração da mãe batendo dentro de outra pessoa, não explica apenas cientificamente sobre um transplante ou uma conexão sanguínea, é muito mais além, porque é uma coisa mais de alma, é algo que os humanos têm com ligações passadas, vidas posteriores, ligações sanguíneas de antepassados. Então, é como que o ser humano, que as pessoas não sabem que tem esse poder dentro delas, essas ligações, essas interações. Como que um bebê poderia saber que o coração da mãe está batendo dentro de outro ser que o acalmou sem ele entender o que está acontecendo? Porque não é somente uma ligação de sangue que ele ter nascido de uma pessoa que não está mais ali. Porque é uma ligação mais forte que vem de antes, pode ser de outra vida, ou pode ser realmente que aquele era o momento deles estarem juntos e não pôde estar. E a mãe acabou não podendo criar essa criança. Mas tudo na gente é muito conectado, tudo que nos rodeia, todos os nossos atos, mães, pais que sabotam, que maltratam seus filhos, abandonam, familiares tirando vida de outros. Então assim, tudo que você faz são consequências de longas distâncias, de longas vidas, de longas reviravoltas. Não pense que você fazer mal a um animal não pode haver conexão. Fazer mal a um familiar, a um amigo, a um parente, a alguém de trabalho, você vai estar criando sim um ciclo, porque a gente é muito conectado. O mundo, o planeta, os seres humanos, os animais, é uma conexão de uma árvore imensa, de vários galhos, de várias raízes conectadas. E chega a pessoas falar, eu não acredito em magia e reencarnação, eu não acredito em ligações espirituais, mas é algo assim que a própria ciência apoia. A própria ciência, que muitos falam não acreditar nas religiões, na espiritualidade, nessas fases. É a própria ciência que está fazendo experimentos e comprovando a existência, sim, das ligações. Ligações espirituais, ligações passadas, ligações futuras, ligações sanguíneas. Então, realmente é algo que conecta muito e as pessoas não entendem o que a gente faz, gera ao próximo. Você não sabe a ligação que você teve ou terá, o destino, as vidas passadas, o reencontro, mas tudo é muito conectado. A natureza, o planeta, os animais e os seres humanos são muito conectados. E tudo que você faz, você acha que pode estar fazendo mal ao próximo agora, mas que não terá maldições futuras, não terá uma troca de energia e de pagamentos de dívidas espirituais, mas haverá. E isso tem umas consequências de tal tamanho que pode refletir em gerações de sua linhagem ou não. Mas isso não é sobre consequências, o medo de pagar, o medo do inferno, o medo de sofrer. É mostrar o quanto as pessoas são conectadas. Famílias, o sangue, heranças genéticas, animais, o planeta, todos estão alinhados em uma árvore genética só. E tudo foi construído para ser um todo que deveria ser respeitado e amado e cuidado por todos nós. Mas deixa aí seu comentário, me segue, compartilha e publica com alguns favoritos que vocês acharam dessa experiência da China e o que vocês acham sobre realmente ligações entre pais, filhos, família. É algo muito importante. A ligação,
a harmonia entre família, filhos, natureza, planeta e o mundo espiritual. A música é uma das poucas linguagens universais capazes de atravessar barreiras culturais e atingir diretamente o sistema límbico, a sede das nossas emoções do cérebro. A relação entre som e psique não é apenas subjetiva, ela é fundamentada em princípios físicos de frequência, ressonância e biologia evolutiva. A física do sentimento. Frequências e notas é a base de toda música e a frequência. Medida em hertz, fisicamente os sons graves de baixa frequência tendem a ser percebidos como mais pesados, escuros ou aterradores, pois muitas vezes mimetizam grandes predadores ou fenômenos naturais perigosos como trovões. Já sons agudos de altas frequências podem evocar tanto a leveza do canto dos pássaros quanto a urgência de um grito de socorro. As notas musicais e os intervalos entre elas criam a nossa percepção de humor. O exemplo mais clássico é a distinção entre as escalas maiores e menores. De forma geral, o cérebro ocidental interpreta tons maiores como alegres e vitoriosos, enquanto tons menores evocam tristeza, introspecção ou tensão. Isso ocorre devido à consonância de sons que harmonizam bem e dissonância, que são sons que geram fricção auditiva. O impacto psicológico e o sistema nervoso inclui que quando ouvimos uma melodia, nosso corpo reage fisiologicamente. Ritmos rápidos aumentam a frequência cardíaca e a pressão arterial, liberando dopamina e adrenalina. Ritmos lentos e constantes, por outro lado, reduzem o cortisol, que é o hormônio do estresse, e promovem um estado de relaxamento profundo, sendo usado em terapias de ansiedade e meditação. A narrativa nos filmes. O poder da trilha sonora no cinema. A trilha sonora funciona como um narrador invisível que diz ao público como se sentir. Um exemplo magistral é o tema de Tubarão de John Williams. A alternância de apenas 2 notas graves em um ritmo que acelera cria uma resposta instintiva de pavor e antecipação, simulando a aproximação de um predador. Sem o som, a cena perderia 80% de seu impacto emocional. Outro exemplo é a trilha de Interestelar de Hans Zimmer. O uso do órgão de tubos é um instrumento associado ao divino e ao imenso. Ajuda a transmitir a sensação de pequenez humana diante da vastidão do espaço. A música não apenas acompanha a imagem, ela expande a percepção do tempo e do espaço para o espectador. Em videogames, imersão e recompensas são altas. Nos videogames, a música tem a função de manter o estado de flow de fluxo. Em jogos de ação como Dawn, que é a trilha industrial pesada e acelerada e desenhada. É desenhada para manter o jogador em um estado de hiperalerta e agressividade controlada. Já em jogos de exploração como The Legend of Zelda, as melodias, pássaros e os instrumentos de sopro invocam nostalgia e o desejo de aventura. Rituais e a transcendência pelo som. Desde a antiguidade, rituais religiosos utilizam o som para induzir estados alterados de consciência. O canto gregoriano, com suas notas longas e ausência de ritmo percussivo, cria uma sensação de antemporalidade. Já em religiões de matriz africana, o toque dos atabaques e o ritmo sincopado servem como um ancoramento físico que facilita o transe e a conexão comunitária. O ritmo repetitivo atia no cérebro, sincronizando as ondas cerebrais, que é um processo chamado entrainment, quando um grupo de pessoas canta ou bate palmas no ritmo e no mesmo ritmo. Seus batimentos cardíacos tendem a se sincronizar, criando um profundo sentimento de unidade e pertencimento social, essencial para a coesão de qualquer rito. A música na natureza e o bem-estar. Na natureza, possui os seus próprios sons, suas próprias trilhas. O som da chuva, ruídos rosa ou das ondas do mar tem frequências que mascaram ruídos repentinos e acalmam o sistema nervoso. Evolutivamente, o silêncio absoluto da natureza é sinal de perigo, um predador por perto, enquanto sons suaves de pássaros indicam segurança. Por isso, trilhas sonoras de spa mimetizam esses ambientes para reduzir a ansiedade urbana. Exemplos de clássicos são eruditos da música clássica. Compositores usavam tons para pintar quadros mentais. Beethoven, em sua 9ª Sinfonia, utiliza a modulação para levar o ouvinte na luta e desesperos de tons menores para a celebração e fraternidade do maior no hino à alegria, e é uma jornada emocional completa, construída puramente por meio da estrutura tonal e dinâmica. Frequências específicas, o mito e a ciência, que hoje muito se fala sobre frequências
Frequências como 432 Hz ou frequências solfédio, que embora algumas alegações míticas careçam de prova científica rigorosa, é fato que certas frequências ressoam melhor com o corpo humano. A vibração física do som pode ser sentida nos ossos e tecidos. Frequências muito baixas, infrassons, podem até causar náuseas ou sentimentos de presença sobrenatural em locais vazios. A memória afetiva musical é muito forte. A música também funciona como dispositivo de armazenamento de memória. Uma canção específica pode nos transportar instantaneamente para um momento da infância ou um relacionamento passado de nostalgia. Isso ocorre porque o processo musical envolve o hipocampo, a área do cérebro responsável pela memória a longo prazo. E a conclusão é que um homem como o instrumento, em suma, não somos apenas ouvintes de música, somos seres ressonantes, desde o batimento cardíaco da mãe ouvindo no útero até as batidas eletrônicas de um festival. O som molda nossa percepção de realidade, regula nosso humor e nos conecta uns aos outros. Entender essa influência é dominar uma das ferramentas mais poderosas de regulação emocional humana. Por isso que temos que ouvir coisas boas, escutar músicas boas, saber selecionar muito bem o que você coloca no seu cérebro, o que você ressoa, a energia que você se conecta de uma música, as palavras que são ditas e o ritual que ela emana. Se você gostou, me segue, curte, compartilha, republica, coloca nos favoritos. Até o próximo vídeo, deixe seus comentários que é muito importante. Não deixe de dar o seu coraçãozinho de like também, que ajuda muito. E até o próximo vídeo.